Hoje, nós queremos meditar num dos textos, eu acredito que não somente bonitos, mas que reflete muito, tem muito ensino, reflete muito sobre a vida do Senhor Jesus Cristo e o exemplo dele para as nossas vidas. É um texto extremamente desafiador e queria que toda a igreja pudesse estar aqui hoje para poder estarmos meditando nesse texto, porque é talvez a chave, é fundamental para nós aprendermos a viver num mundo cheio de pecado, onde também somos pecadores e onde somos tentados todo dia. O Senhor Jesus Cristo ele foi tentado e venceu, obviamente, esta tentação. E o método que Jesus usou é o método que nós devemos utilizar na nossa vida. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Lucas 4, versículo de 1 ao 3. Ao 13, na verdade, são os versículos que falam deste momento onde o Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo próprio diabo e, obviamente, foi Deus que quis. Estava no plano de Deus que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, fosse tentado. Esse texto se repete nos outros evangelhos, se repete no evangelho de Mateus, capítulo 4, e de Marcos, capítulo 1. Então, leiamos Lucas 4, a partir do verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ilumine essa manhã. Pai amado, muito obrigado pela bênção de estarmos na Tua casa e nessa manhã especialmente ler estes versículos e refletir sobre a tentação que foi imposta ali ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nos ajuda a percebermos o exemplo do Teu Filho, do nosso Salvador, e vivermos de tal forma que vençamos as tentações que vêm contra nós. Pedimos a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo nos instrua. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Queremos observar então, hoje pela manhã, que nós vencemos a tentação pela palavra de Deus. De cara você já sabe aqui que Jesus citou 3 versículos do livro de Deuteronômio para poder se referir, para tratar com Satanás e para vencer a tentação. Vamos observar as 3 tentações aqui que o diabo lançou contra Jesus. Mas você deve ter percebido, no último versículo, que foram as tentações de toda sorte. Então, Deus escolheu 3, certo? Essas 3 tentações que ocorreram nestes 40 dias, em algum momento destes 40 dias, elas, digamos assim, são um emblema, elas são um símbolo das tentações que vêm sobre nós. Porque não só foram essas 3. Jesus foi tentado de outras formas também.
Mas essas 3 foram destacadas, registradas como palavra de Deus, para que os leitores do Evangelho aprendessem com Jesus a vencer as tentações. Então, isso é importante porque nos mostra qual é a metodologia do diabo, e ele usa a mesma. Nós vamos observar a metodologia do maligno. E nós queremos, a partir dessas 3 tentações que o diabo lançou contra Jesus, nós queremos aprender também a vencer as tentações que vêm contra nós, porque todos nós somos tentados, e nós escolhemos se vamos cair, ceder à tentação ou não. É importante lembrar, então, dessas 3 tentações, nós queremos apresentar basicamente o que cada uma vai representar para as nossas vidas. 3 representações. A primeira delas é que Jesus foi tentado em suas necessidades básicas. Essa é a primeira grande tentação para Jesus e nas nossas vidas também. Constantemente somos tentados com relação às nossas necessidades básicas. Os crentes são fiéis quando estão empregados, quando têm dinheiro, quando têm sustento, quando têm saúde, mas quando se retiram os elementos básicos para a nossa vida neste planeta, nossa fé se abala. Não é verdade? A fé de todos nós se abala. Não é só de um ou de outro. Só que Deus quer que vençamos essa tentação, quando mexe em questões básicas. E é o que nós lemos nesta primeira tentação. Mas antes, é importante destacar no versículo 1 e 2, vamos ler de novo Lucas 4, verso 1 e 2, que foi da vontade de Deus Jesus ser tentado. Isso é muito interessante. Porque às vezes nós pensamos que o maligno está lutando contra Deus, e está mesmo. E é como se Deus também estivesse lutando contra o maligno, e os dois estão numa disputa para saber quem vai vencer. Só que não é bem assim. O maligno, na cabeça do diabo, ele está lutando contra Deus. E ele, acredito, que nutre a convicção de que vai vencer. Em algum momento o diabo acha que vai vencer Deus. Mas na mente do Senhor é diferente. Deus não luta contra o diabo porque o próprio maligno serve aos propósitos soberanos de Deus. É difícil nós entendermos isso às vezes, não é verdade? É difícil. Não quer dizer que Deus se alegra com o pecado, ou gosta do pecado, ou gosta da existência de Satanás. Não é isso. Porque quando Deus criou Satanás, pelo que nós entendemos da Escritura, que era um anjo de luz, Deus o criou bom, sem pecado, para servi-lo, mas em um dado momento, na liberdade que Deus deu a este anjo, ele decidiu querer ser Deus, e aí começou o pecado. Adão também pecou porque decidiu querer ser Deus, indo contra a lei de Deus, fazendo contra a vontade do Senhor. Mas dentro do plano soberano de Deus, o maligno, ele é usado pelo Senhor, como Deus o usou para tentar e estar ali, em um certo sentido, oprimindo Jó, lá no Antigo Testamento, nas provações que Jó passou. Mas foi da vontade de Deus que Jesus fosse tentado. Quando você for tentado nas suas necessidades básicas, passar por problemas difíceis, não esqueça disso. É a vontade de Deus. Por quê? Não sei. E aí cabe nós orarmos, conversarmos com o Senhor, nos derramarmos diante de Deus em oração para tentar saber o porquê. Pode ser que Deus nunca queira responder. Pode ser que Deus queira lhe mostrar a razão. E pode ser que Deus, através da tentação, que provavelmente é o que acontece, Deus quer lhe conduzir para um caminho mais excelente. Jesus foi tentado, dentre outros motivos, também para nós aprendermos a vencer as nossas tentações. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. Se você quer imitar alguém, imite a Jesus. E no versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus, o Senhor, estava cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Mas Jesus não é Deus.
Ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo? Neste momento, sim. Como lemos lá em Filipenses 2, capítulo, do verso 5 até o verso 11, Jesus, ele deixa o uso dos seus atributos divinos. Ele não deixa os atributos divinos, suas qualidades como Deus, porque se ele deixa de ser Deus. Mas ele deixa de usá-los. E como um homem, Jesus, neste período, feito carne, ele era guiado pelo Espírito, controlado pelo Espírito. O Espírito Santo é que dava capacidade e poder a Jesus para realizar todos os milagres que realizou, para ter a sabedoria que teve para exercer o seu ministério na terra. Por isso Jesus orava, para conversar com o Senhor e para se capacitar, encher-se do Espírito Santo. Hebreus diz que o nosso Senhor, ele foi qualificado para ser o nosso Salvador. Jesus teve que aprender a obediência. Que coisa estranha. Por quê? Porque Jesus nunca precisou obedecer nada, porque ele sempre foi Deus. Ele nunca teve essa necessidade. Mas no momento que ele se faz homem, mesmo sem pecado, mesmo Jesus nunca pecou e nunca poderia vir a pecar, porque ele é Deus, mas o Senhor Jesus Cristo aprendeu a obediência, porque ele tinha que obedecer seus pais. Ele teve que obedecer leis, ele teve que viver dentro de uma sociedade humana. E então, cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, o mesmo Espírito o guia ao deserto. E Jesus vai ali ao deserto e passa 40 dias naquele deserto. O deserto da Judeia era um deserto de pedra, não era um deserto de areia. Então não eram dunas como a gente imagina, era pedra, muita pedra. E obviamente muito quente e sem água. Jesus nada comeu. Como pode 40 dias uma pessoa sobreviver sem água, né? Provavelmente devia ter alguma fonte, ou algo, era próximo também do Rio Jordão. Sem água fica difícil. Mas comida Jesus não comeu. Ele estava ali num jejum de 40 dias. Moisés fez um jejum de 40 dias. Elias também, quando estava fugindo, ele passou 40 dias sem comer. Então era possível. Agora, a água, provavelmente Jesus, naquele momento, ele deve ter bebido em alguma fonte, em algum momento do Rio Jordão. Em alguma parte do Rio Jordão. Mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo, ali, ao ser tentado pelo diabo, ele esteve num momento de fragilidade, 40 dias sem comer, então vem a tentação. Geralmente a tentação vem quando nós estamos mais fracos, ou faltando alguma coisa, ou no momento financeiro difícil, ou no momento difícil da nossa vida com relação à saúde, com relação à profissão, com relação a emprego, com relação a várias situações. E então o maligno, sabendo disso, se aproveita e nos tenta nas nossas necessidades básicas, aquelas fundamentais. No caso do Senhor Jesus Cristo, uma destas necessidades fundamentais era comer pão. Ele estava com fome. Isso é muito importante, porque se Jesus não tivesse deixado o uso dos seus poderes, dos seus atributos como Deus, ele não teria fome, porque Deus não tem fome. Então, Jesus não encenou a sua morte na cruz. Ele realmente sofreu e morreu na cruz. Ele teve fome como nós temos fome. E naquele momento de fome foi que o maligno chegou ali para poder tentá-lo e desviá-lo do caminho de Deus. Olha então o versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele foi tentar Jesus em uma necessidade básica, mas o maligno não queria só fazer Jesus transformar a pedra em um pão. E aqui é importante entender que o pecado é muito mais do que o que nós enxergamos. Vocês conhecem o iceberg, um iceberg. Eu acho que, não sei se conheceram pessoalmente um, mas pelo menos já viram em algum filme, né, em alguma revista. Um iceberg, você vê o topo dele fora d'água, mas embaixo d'água, muitas vezes, é uma verdadeira montanha de gelo. Não é verdade? A tentação não foi só fazer Jesus transformar a pedra em um pão. A tentação foi fazer Jesus seguir a orientação do diabo.
Esta é a grande tentação nesse momento. O diabo queria orientar Jesus a seguir o caminho dele. Ela é muito mais sutil. Em outro momento, Jesus poderia transformar a pedra em um pão se ele quisesse. Mas a questão não era essa. A questão era ele ceder aos apelos do maligno e deixar a sua disciplina espiritual. O que Jesus foi fazer 40 dias no deserto? Jejuar. Obviamente era buscar ao Senhor. Quando nós jejuamos quando passamos por dificuldades. E há alguns versículos na Escritura que nos mostram isso. Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 9, verso 3, quando Daniel estava orando pelo povo que estava no cativeiro para saber quando seria o fim do cativeiro, diz assim, Daniel falando, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, quando alguém jejuava, e jejua, isso é importante a gente saber, nós jejuamos quando passamos por problemas. Ninguém jejua por uma coisa alegre. Vai ter um casamento na igreja, vamos jejuar. Não, ninguém faz isso. É aniversário de um irmão, vamos jejuar. Não, a gente come no aniversário, né, dos irmãos, a gente não jejua. Agora, tem alguém enfermo, vamos jejuar e orar por aquele irmão. O jejum é pagar uma promessa? Não. O jejum é uma atitude de disciplina física para que a minha oração, para que eu entenda e viva como se a minha oração estivesse concentrada naquele objetivo. É mostrar a Deus, Senhor, eu estou jejuando para que o Senhor atenda este pedido. Não como uma chantagem para Deus, mas para mostrar ao Senhor que este pedido de oração, que este motivo é deveras importante. Eu vou jejuar, orar e suplicar. Deus é soberano. Ele sabe o que nós vamos pedir antes de pedirmos em oração. Ele sabe os nossos problemas, até porque Ele permite que os nossos problemas existam em nossa vida. Mas a oração e o jejum servem exatamente para eu mostrar a Deus, com a minha atitude de adoração, que eu creio que Ele responde, que dele vem a resposta, que Ele é o Deus que permite o problema e resolve o problema. E Jesus, mesmo sendo Deus, dependeu do Espírito Santo. E em vários momentos Jesus orava durante a madrugada. Qual o problema que Jesus tinha? Talvez a gente pensasse assim, qual o problema que Jesus tinha perfeito, sem pecado, todo-poderoso? Ele sabia que em breve voltaria para a morada celestial, vivendo eternamente com Deus. Jesus é infinito como Deus é infinito. Qual o problema que Jesus tinha para estar em oração? Na verdade, o problema do Senhor Jesus não era dele, mas era o nosso problema. Eram os nossos pecados. E certamente o Senhor orava, intercedia por nós. O Senhor orava a Deus para ter comunhão com o Pai. E em muitos momentos Jesus jejuou para buscar a Deus com mais intensidade. Então o maligno aqui, quando chega para o Senhor Jesus Cristo e pede para que Ele transforme a pedra em pão, na verdade, ele queria que Jesus seguisse a orientação do diabo. O diabo queria que Jesus confiasse nele, no maligno. Ele queria que Jesus deixasse de lado sua atitude de adoração ao Pai em jejum e oração para seguir o caminho mais fácil do diabo. Está com fome? Pegue um pão e coma. Hoje você tem poder, transforma aí. E esta é a mesma tentação que vem sobre nós. O maligno quer que sigamos o caminho fácil. O maligno quer que sigamos o caminho simples, o caminho da desonestidade. É isso que o diabo quer. O diabo quer que sigamos o caminho onde não vou me relacionar com os irmãos. Eu vou ficar no meu canto, vou para a igreja, fico ali no canto, estou dando alguns exemplos. Fico ali no meu canto, volto para casa e pronto. Tem irmão que eu nem conheço na minha igreja. É mais confortável, porque conhecer pessoas é difícil, né? Se envolver com as pessoas, amar e ajudar os irmãos, às vezes é complicado. Então o diabo vai minando
a nossa fé e tenta nos orientar para um caminho mais fácil. Um cristianismo superficial, onde os crentes não mais leem Bíblia, não mais oram, não mais jejuam, não mais estão ali amando o Senhor e a sua obra. E nós vamos observando os crentes na igreja que vão ficando desta forma, e os mais novos que vão chegando até com entusiasmo, vão vendo esses irmãos e vão ficando do mesmo jeito, e o maligno vai conseguindo sugerir aos crentes um caminho mais fácil, atrativo, simples de viver a vida cristã, sem muita dificuldade. Mas, irmãos, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Isso foi no primeiro século e é hoje. Todo crente que leva a sério a sua vocação de filho de Deus vai passar pelas dificuldades inerentes a proclamar o Evangelho, a viver a vida que Deus quer que você viva. E então a resposta do Senhor Jesus para esta tentação do maligno, que não era só transformar a pedra em pão, isso aí era o cume do iceberg, o principal estava embaixo d'água, ou seja, o principal da tentação era o desejo do maligno de orientar a vida de Jesus para um caminho mais simples e fácil, que negava a disciplina da vida cristã, porque lutar contra o seu pecado requer disciplina. Ninguém vence tentação sem Bíblia e oração, e muitas vezes com jejum. Não há vida santificada que agrade a Deus se nós não tivermos tais posturas na nossa vida. Não há. Ah, pastor, então a vida cristã é uma vida triste, uma vida difícil, de forma nenhuma. Quando você vai botar na balança a sua vida de salvo em Cristo, crente no Senhor Jesus, e vai comparar com a daqueles que, infelizmente, ainda não creram no Senhor, irmãos, nós somos ricamente abençoados. A questão é que o pecado é tão terrível que nos colocou numa situação de existência horrível. Nós ainda, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, temos as bênçãos do Senhor e a certeza de um Deus soberano que cuida de nós. Ficamos preocupados e tristes e choramos porque somos pecadores. Mas não temos motivo, porque temos um Deus que cuida de nós em todos os aspectos. Basta nós pedirmos e descansarmos. Mas é porque nós somos falhos mesmo e muitas vezes não vivemos assim. Mas a resposta do Senhor Jesus foi muito simples. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Essa foi a resposta de Jesus. Não só de pão viverá o homem. Mas este mesmo episódio da tentação de Cristo também apareceu lá no Evangelho de Mateus. E Mateus registrou essa mesma resposta de Jesus, só que ele botou algo mais que Lucas não colocou. Isso não quer dizer que os evangelhos estão em discordância, mas isso quer dizer que Mateus achou importante colocar este elemento a mais. Por isso vamos ler Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual era a orientação do maligno? Viva o caminho mais simples. Pegue logo e transforme essa pedra em pão. Mate a sua fome. Sacie os seus desejos. Você trabalha, tem o seu dinheiro, gaste. Faça o que você quiser. Não se preocupe com a Escritura, com a Bíblia, com os outros. Viva a sua vida, meu amigo. Você vai ficar oprimido por aquela igreja? É culto de oração, é domingo de manhã, é domingo à noite, e às vezes inventa uma vigília, tem encontro de casais, tem mocidade, tem não sei o quê. Se liberte. É o que o diabo diz. Ele fala isso assim para você. Nós todos somos tentados nisso, todo dia, a nos afastarmos do Senhor. Todos nós, todos, somos tentados a seguir o caminho mais fácil. Mas o Senhor Jesus diz, não é só de pão que vive o homem.
O homem não só vive para saciar os seus desejos. Quem faz isso, e aqui é um complemento meu, são os animais. Os animais vivem para comer, para beber, para procriar. Os animais vivem assim. O ser humano não. Tudo é planejado. Nós temos que viver planejando nossa vida, porque o nosso Deus tem um projeto que está se cumprindo. Não é um projeto que não vai se cumprir, é um plano que está se cumprindo. Nós não somos animais, como diz a ciência moderna, né? Nós somos seres criados pelo Senhor e filhos de Deus. Nós não podemos viver só para saciar os nossos desejos. Vivemos, então, numa constante disciplina do Senhor. E isso nos faz bem porque nos livra do pecado. Ler a Bíblia todo dia é um ato disciplinar, não negativo, mas disciplina significa você ter força, constância de viver deste modo. Você está sempre lendo a Bíblia, todo dia um pouco, nunca esquecendo de Deus. Disciplina de oração. É difícil orar, porque a nossa mente divaga, né? A nossa mente foge, escapa, você começa a orar, daqui a pouco está pensando num problema ou em outro. E a ideia é ter disciplina na oração. São coisas tão básicas, tão simples, mas é tão difícil vivermos dessa forma. E era isso que o Senhor Jesus queria nos ensinar. O Senhor Jesus quis nos mostrar que nós temos que viver pela palavra. A orientação do diabo é: viva de acordo com o que você acha melhor. A orientação de Deus é: viva pela palavra, mesmo que seja difícil. E muitas vezes é. Porque a palavra do Senhor confronta os nossos pecados. E todo dia você vai perceber que tem pecado. E todo dia, vários momentos, você vai perceber pecados novos surgindo na sua vida. Você vai vencer um, aparece o outro. Vence um e aparece o outro. E o Senhor Jesus, que é Filho de Deus, digamos assim, aquele filho da mesma essência do Pai, Deus com o Pai, em unidade com o Pai, ele foi tentado pelo diabo. O diabo, ele não descansa, ele vai continuar nos tentando. No final do versículo 13, nós vimos a expressão, até momento oportuno. Ele ia voltar a tentar Jesus. Vamos ter vitórias nas tentações, mas no momento oportuno o diabo volta, é constante. É por isso que nós devemos querer que Jesus volte logo. Porque este momento, essa situação de luta em que vivemos contra o nosso pecado e contra o diabo nos tentando, é constante. É todo o tempo. Ah, que coisa terrível. Mas é melhor viver lutando assim do que se entregar ao pecado. Muito pior é ser escravo do pecado, lembre-se disso. Jesus ensinou isso, esta verdade de Lucas 4,4, de que o homem não vive somente do pão, mas da palavra de Deus, em outros momentos. Lá em João, capítulo 4, verso 34, quando Jesus estava evangelizando a mulher samaritana, Jesus também estava com fome. Pensou, irmãos, vamos lá para a viagem missionária. Vamos evangelizar lá em Jucás, no sítio lá, que eu me esqueci o nome, sítio Caiçara, né? E aí vamos pregar o evangelho, vai estar quente, a gente nas casas distribuindo folheto, e o suor escorrendo, e aí deu meio-dia, e você lá com fome, já pensou? Não, agora eu vou encerrar o evangelismo, porque já está na hora, estou morrendo de fome aqui, dá mais não. Aí quando chega lá para almoçar, eita, o almoço atrasou. Só 2 horas da tarde. Aí pronto, você se revolta, né? E acontece. Mas sabe por que acontece? Porque quando nós somos privados das nossas necessidades básicas, nós não estamos treinados a isso. Somos pegos desprevenidos e muitas vezes perdemos o controle das nossas atitudes. Eu já vi muitos crentes ficarem furiosos porque o almoço atrasou na igreja. Aqui não, mas aqui eu ainda não vi, pode ter acontecido também. Mas a grande questão é que isso não justifica o nosso pecado. E Jesus disse lá em João 4,34, evangelizando a mulher samaritana, estava com fome, os discípulos foram comprar comida. Quando eles voltaram, Jesus provavelmente devia estar tão satisfeito de pregar o evangelho para aquela mulher desprezada pela sociedade. Olha o que Jesus fala para os discípulos no verso 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a comida.
É muito bonito esse versículo, é poético, né? Mas vivê-lo na prática não é fácil. Mas devemos vivê-lo. Esse é o nosso objetivo. A comida, aquilo que sacia um desejo meu, básico, não chega a ser tão importante quanto fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que estar acima da minha própria alimentação. Não estou dizendo agora que todo mundo vai passar fome, não é isso. Mas se houver uma situação semelhante a que Jesus passou, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Nos meus negócios, no meu trabalho. O meu patrão é terrível. O meu funcionário não faz as coisas como deve. É difícil o relacionamento na minha família. Tantas coisas que nós passamos e enfrentamos terríveis. E isso muitas vezes são motivos de tentação para a nossa vida e para a nossa fé, para seguirmos o caminho mais fácil, o caminho que Satanás nos mostra. Mas Jesus diz que a vontade de Deus, viver pela palavra de Deus, deve ser a nossa comida, deve ser mais importante do que as nossas necessidades primárias. Então, está com sono de vir para a escola dominical? Isso não justifica. Está sem vontade de ler a Bíblia? Isso não justifica. Não sei pregar o Evangelho? Isso não justifica. Deveria saber. Somos tentados pelo mundo, somos tentados a viver uma vida simples e fácil, a viver uma vida tranquila e a não nos engajarmos na obra de Deus através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Ele era homem, Deus também, mas ele teve fome e naquele momento o maligno tentou. Mesmo ele sendo filho de Deus, o maligno, o diabo tenta Jesus a seguir a sua própria orientação. Percebemos então que Jesus foi tentado em suas necessidades básicas para mudar sua orientação de vida. Às vezes, os jovens, no intento de ganhar dinheiro, que não é pecado, e de ter uma profissão, muitas vezes se engajam tanto que esquecem a vontade de Deus. Ou nós mesmos, já casados, para sustentar os nossos filhos e cuidar das nossas famílias, nos engajamos tanto nos nossos trabalhos e profissões que esquecemos de fazer a vontade. Isso é tentação. E é uma tentação muito sutil, porque o trabalho é uma coisa boa, é de Deus, não é pecado. Mas quando esse trabalho, esse estudo, ou qualquer atividade, esporte, eu já ouvi dizer que na igreja o povo não vai para a escola dominical porque vai jogar futebol. Pensou? Quer dizer, como pode? Como dizer que se ama a Deus e falta um momento de ouvir da palavra, de comunicar, de orar ao Senhor, de adorar a Deus por causa de um esporte? Eu não entendo. Eu não consigo captar. E estas pessoas, servos de Deus, acabam deixando o maligno orientar suas vidas para o que não é a vontade do Senhor. O Senhor Jesus foi tentado nesta necessidade básica, a comida, mas ele se orientou pela palavra e citou um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. A resposta de Jesus foi exatamente este versículo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aqui esse versículo, Deuteronômio 8:3, foi para Israel. Israel estava no deserto, Israel tinha saído do Egito, e Israel foi incrédulo e não creu na provisão do Senhor. Murmuraram, reclamando da água, reclamando da falta de comida, reclamando da provisão de Deus. E é interessante que, mesmo eles reclamando de água, pouco tempo depois, Deus deu a água, milagrosamente, mas pouco tempo depois tinha lá a Elim com as suas palmeiras e um oásis. Se eles não tivessem reclamado e tivessem esperado chegar lá, teria sido muito melhor. Às vezes também fazemos isso.
nós não sabemos esperar a providência do Senhor. No tempo certo, Deus vai nos dar o alimento, aquilo que necessitamos. Então Jesus pega Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e mostra a Satanás como se deve viver pela palavra de Deus. Foi dito a Israel naquele momento. Então vamos viver hoje, é o mesmo princípio. Não é só de pão que não é só de pão que se vive, mas também pela palavra do Senhor. Ainda em Deuteronômio 8, versículo 1 e 2, para nós terminarmos esse nosso momento, Deuteronômio 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Jesus não foi guiado para ser tentado no deserto? Israel também foi, muitos anos atrás. É como se Jesus fosse este representante de Israel, e é mesmo, que veio para cumprir o que Israel não cumpriu. Era para Israel ter sido fiel, não ter murmurado, não ter idolatrado. Mas Israel, infelizmente, seguiu a orientação do maligno. Jesus, esse mesmo versículo, essa mesma instrução que foi dada a Israel, que deveria obedecer a Deus, e Jesus usa para ele mesmo. E ele diz, olha, não é só de pão que vive o homem. O homem não vive seguindo a orientação fácil do maligno, só para suprir as suas necessidades básicas. O homem vive pela palavra de Deus e em obediência à palavra de Deus. Essa lição foi dada a Israel em Deuteronômio 8, 1500 anos antes, aproximadamente, de Cristo. E Cristo agora sendo tentado no deserto. É o mesmo princípio. Estamos agora aproximadamente 2000 e alguns anos depois do Senhor Jesus Cristo. E mesmo 2000 e poucos anos depois do Senhor Jesus Cristo, esse ensino ainda é válido. É um ensino relevante. E devemos continuar vencendo a tentação, crendo que a nossa vida tem que ser orientada pela palavra de Deus. Próximo domingo nós estaremos observando a segunda tentação do Senhor Jesus Cristo. Eu imaginei que só no domingo não teríamos condição de observar todas, até porque, como eu disse, é muito maravilhoso esse texto e tem muita coisa para nós podermos aprender. Então é melhor todo domingo ver um pouquinho e podermos sair para o nosso almoço. Vamos viver então orientados pela palavra de Deus e em disciplina, para podermos não nos deixar levar pelos nossos desejos básicos e muitas vezes lícitos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado pelo nosso tempo aqui. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra. Obrigado porque podemos viver segundo o Teu querer. Ajuda-nos a seguir o exemplo do Senhor Jesus, que foi tentado, mas foi vitorioso porque não cedeu à tentação, mas sim seguiu a orientação da Tua palavra e revidou com um texto bíblico. Ajuda-nos a sermos assim, conhecedores da Tua palavra, e de modo que sejamos vitoriosos e vençamos as tentações que nos são impostas. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, gratos no nome do Senhor Jesus. Amém.